Vamos falar sobre o início da vigência e a vacatio legis, olhando para o artigo 1º da LINT. Esse é um tema clássico de direito civil, dentro do capítulo de vigência da lei. Primeiro, vamos entender a diferença entre validade e vigência, porque essa confusão é a base de tudo. Quando o processo legislativo termina, passou pela tramitação, foi sancionada, promulgada e publicada, a lei já nasce válida. Mas repara, validade não é a mesma coisa que vigência. A lei só pode ser aplicada quando ela está efetivamente vigente, ou seja, quando já produz efeitos obrigatórios. E entre a publicação e o início da vigência pode existir um intervalo de tempo. Esse intervalo tem nome, chama-se vacatio legis, a vacância da lei. Agora vamos à regra geral do artigo 1º da LINT. Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o território nacional 45 dias depois de oficialmente publicada. E qual é a finalidade dessa vacatio legis? É permitir maior divulgação e conhecimento do novo texto legal, antes que ele passe a obrigar todo mundo. Mas atenção, a lei pode estabelecer um prazo de vigência diferente desses 45 dias, pode ser maior ou pode ser menor. Havendo previsão expressa nesse sentido, prevalece o que a própria lei disser, afastando a regra geral da LINT. Um exemplo comum disso é aquela cláusula que diz que esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Nesse caso, não existe vacatio legis nenhuma, porque a vigência coincide com a própria publicação. Só que aqui vale um alerta. Segundo a LC 95 de 1998, essa cláusula de vigência imediata deve ficar reservada às leis de pequena repercussão. Leis mais complexas devem prever um prazo razoável de vacância, justamente para que possam ser conhecidas. Agora vamos entender o critério de contagem que o Brasil adota. É o critério do prazo único, também chamado de sincrônico ou simultâneo. A lei entra em vigor na mesma data em todo o território nacional. Não existem prazos diferentes por região. Vamos falar agora da vigência no estrangeiro, prevista no parágrafo 1º do artigo 1º. Quando a obrigatoriedade da lei brasileira for admitida em estados estrangeiros, o prazo de início não é de 45 dias, é de 3 meses após a publicação oficial. Mas cuidado, esse prazo de 3 meses só se aplica quando a lei for silente sobre o tema. Se a própria lei fixar um prazo próprio e diferente, por exemplo, 1 ano, para sua vigência, esse prazo autodeclarado prevalece também para o efeito no exterior. Ou seja, o prazo de 3 meses é apenas supletivo. Regra geral de vigência, Brasil x exterior. Regra geral no Brasil, quando a lei é silente, 45 dias após a publicação. Regra geral no exterior, quando a lei é silente, 3 meses após a publicação. Se a lei tiver prazo próprio, esse prazo prevalece. Agora vamos entender a republicação do texto para correção, prevista nos parágrafos 3º e 4º do artigo 1º. Aqui precisamos diferenciar duas situações. Primeira situação, a lei ainda está em vacatio legis, ainda não entrou em vigor. Se antes de a lei entrar em vigor for feita uma nova publicação do texto destinada à correção, o prazo de vigência recomeça a contar a partir dessa nova publicação, e não da primeira. Se a republicação for total, o novo prazo vale para a lei inteira. Se for parcial, o novo prazo conta só para os dispositivos que foram republicados ou corrigidos. Segunda situação, a lei já está em vigor, a vacatio legis já foi superada. Se a correção acontece depois que a lei já está em pleno vigor, essa correção é tratada como lei nova, com vigência própria a partir da sua publicação, e sujeita, em tese, a uma nova vacatio legis, salvo disposição em contrário. Vamos agora entender a contagem do prazo de vacância, que segue regras técnicas próprias, não é a regra geral do artigo 132 do Código Civil, é um regime próprio. Regras de contagem do prazo de vacância. A contagem inclui a data da publicação e o último dia do prazo. A lei entra em vigor no dia seguinte à consumação integral desse prazo. O prazo não se interrompe, não se suspende e não se prorroga. Se o último dia cair num sábado, domingo ou feriado, a vigência ocorre naquele mesmo dia, seja ele útil ou não. Considera-se ano o período de 12 meses, contado do dia de início até o dia e mês correspondentes do ano seguinte. Considera-se mês o período contado do dia de início até o dia correspondente do mês seguinte. E se no mês ou ano do vencimento não existir o dia correspondente ao do início do prazo, o prazo se encerra no primeiro dia subsequente. Por fim, vamos falar do veto parcial e da publicação. Quando uma lei é parcialmente vetada, a parte não vetada é publicada desde logo. Já a parte vetada, se o veto vier a ser rejeitado, só passa a ter vigência a partir da sua própria publicação posterior. Isso quer dizer que o veto tem efeito suspensivo, e o que não foi publicado não pode ser considerado conhecido nem vigente. Pontos de atenção. Não confunda validade, lei já pronta, já existente juridicamente, com vigência, lei já produzindo efeitos, apta a ser aplicada. É possível ter lei válida e ainda não vigente, durante a vacatio legis. O prazo geral de 45 dias só vale quando a lei é silente. Havendo prazo próprio, esse prazo prevalece, podendo ser maior ou menor que 45 dias.
O prazo de vigência no estrangeiro, de 3 meses, também não é regra absoluta. Se a lei fixar prazo diferente, esse prazo próprio vale igualmente para o exterior. Cuidado com armadilhas que trocam 3 meses por 6 meses quando o assunto é vigência no estrangeiro. O prazo correto da LINDA é de 3 meses. Sobre a republicação, se a correção acontece antes da lei entrar em vigor, o prazo reinicia da nova publicação. Se a correção acontece depois de a lei já estar vigente, ela é considerada lei nova. O critério brasileiro é o do prazo único simultâneo, não existe vigência escalonada por região dentro do território nacional. A contagem do prazo de vacância não se suspende por final de semana ou feriado, a vigência ocorre na data marcada, seja ela útil ou não. Erros clássicos. Dizer que, havendo nova publicação para correção antes da entrada em vigor, o prazo continua a contar da primeira publicação, errado, o prazo recomeça a contar da nova publicação. Dizer que a vigência da lei brasileira no exterior, quando admitida, se inicia 6 meses após a publicação, errado, o prazo correto é de 3 meses. Dizer que a regra geral de vacatio legis no Brasil é de 60 dias, errado, a regra geral é de 45 dias, salvo disposição em contrário. Dizer que toda lei nova entra em vigor imediatamente na data de sua publicação, dispensando vacatio legis, errado, a regra é a vacância de 45 dias, salvo previsão expressa em sentido diverso, e a cláusula de vigência imediata deve ficar reservada às leis de pequena repercussão. Dizer que a correção feita em lei que já está em pleno vigor tem efeito retroativo e apenas emenda o texto anterior, errado, essa correção é considerada lei nova, com vigência própria a partir da sua publicação. Resumo rápido, 30 segundos. Lei publicada é válida, mas não necessariamente vigente. Regra geral, vigência 45 dias após a publicação, no Brasil. No exterior, quando admitida, a regra geral é 3 meses após a publicação. O prazo próprio da lei prevalece sobre o prazo padrão da LIND, inclusive pro exterior. O critério é o do prazo único, vigência simultânea em todo o país. Correção antes da vigência faz o prazo reiniciar da nova publicação. Correção depois da lei já vigente é tratada como lei nova. A contagem do prazo de vacância inclui a data de publicação e o último dia, e a vigência começa no dia seguinte. O prazo de vacância não se suspende por fim de semana ou feriado. No veto parcial, a parte vetada só vige a partir da sua publicação posterior, se o veto for rejeitado. Para quem estuda para Sebrasp, vale um complemento importante. Essa banca costuma testar a literalidade do artigo 1º da LIND, trocando os prazos, 45 dias por 30, 60 ou 90, e 3 meses por 6 meses, testando se o candidato sabe que a regra é supletiva, ou seja, salvo disposição em contrário. Também é comum cobrar a diferença entre republicação para correção antes e depois da entrada em vigor, exigindo que você saiba exatamente qual prazo recomeça e qual situação gera lei nova. E espere também assertivas que confundem validade com vigência, tratando as duas como se fossem sinônimos. Regra de revisão. 45 dias no Brasil, 3 meses no exterior, sempre salvo disposição em contrário. Correção antes de a lei vigorar reinicia o prazo. Correção depois de a lei vigorar vira lei nova.